E meu amigo que estava querendo comprar um Nintendo Switch já estava com o carrinho do AliExpress cheio de acessórios e não sabia nem o que acompanhava o videogame. Esse é o meu Nintendo Switch e eu vou falar um pouco dos acessórios que eu adquiri durante esse um ano com ele e os que eu recomendo, os que eu acho essenciais e os que eu não recomendo tanto assim. Como o Nintendo Switch é um videogame portátil, eu acho que algo essencial é você ter uma proteção na tela. No caso do meu, ele tem uma película de vidro que já está até um pouco riscada, então provavelmente se ele não tivesse essa película, os riscos seriam na tela. E no meu caso, eu gosto de manter os jogos no armazenamento interno dele, porque aí eu posso simplesmente levar o videogame sem precisar me preocupar com aqueles cartuchos. Para manter os jogos dentro do videogame, você precisa ter um armazenamento grande. Então, nesse meu, eu tenho um cartão da Alexa de 256 GB. Tá sendo quase insuficiente para mim. O ideal seria um de 512, mas esse tá dando conta do recado. O segundo acessório que eu acho super essencial para o Nintendo Switch é você ter uma case de transporte. Eu tenho essa case que ela acaba sendo meio grandona, mas no final do vídeo a gente vai entender que não foi um ponto tão ruim assim ter comprado uma case grande. Você consegue colocar seu videogame, ele tem até uns elásticos aqui para segurar, mas eu acabo não usando porque dá maior trabalho passar por eles e aqui dentro ainda está protegido mesmo assim. Então você consegue botar ele numa mochila, carregar na mão e já está com uma certa segurança. Mas se você gosta de levar seu Nintendo Switch com a dock, tipo essa aqui, para poder jogar com as pessoas, jogar com amigos, familiares numa televisão, é um pouco complicado você levar ele nessa sacolinha, ainda ter um outro armazenamento para poder colocar carregador, dock, cabo HDMI. Então eu tenho esse modelo aqui que ele cabe aqui, cabo HDMI, dá para colocar Joy-Cons extras, tem uma divisória, né, para o Nintendo Switch ficar novamente com elásticos que eu acabo não usando. E aqui na parte de baixo tem a parte onde você coloca a dock e tem um espaço para o carregador. Os meus não estão aqui porque estão montados ali para falar de um outro acessório lá na frente. Ele tem também esse suporte que fica inclinado para você usar o Nintendo Switch com os Joy-Cons soltos. Por exemplo, você solta aqui os Joy-Cons, deixa o Switch aqui apoiado e joga assim. Eu não acho que compensa muito, principalmente nesse modelo LED, porque o suporte que ele tem na traseira dele já é muito bom. Ele é bem firme e fica em várias posições, então eu acho que dá para você jogar diretamente com ele. O próximo acessório que eu vou falar é justamente esse que está montado aqui, que ele é uma estação de carregamento para Joy-Cons que vai presa na dock do Nintendo Switch. Então, com essa pecinha aqui, eu consigo carregar 4 Joy-Cons na minha própria dock. Então, se eu deixar ela conectada aqui na dock, eu estou carregando 4 Joy-Cons mais o Nintendo Switch com 2 Joy-Cons. Então, eu fico com 6 Joy-Cons carregados para jogar com a galera. Não são muitos jogos no Switch que pegam 6 Joy-Cons, mas eu sei que o Mario Strikes que eu tenho, ele funciona com 6 controles. Então, eu não precisaria me preocupar em carregar. O Switch ele não tem, o Switch não, o Joy-Con na verdade, ele não tem uma forma de você carregar ele que não seja por uns conectores que tem aqui na parte de baixo. Então você acaba só conseguindo carregar ele ou preso no Switch ou em algum carregador próprio para Joy-Con. Dito isso, um próximo acessório que pode resolver esse problema de você jogar na televisão e ter que carregar muitas coisas é um cabo HDMI para USB-C que ele consegue transmitir a imagem do Switch para uma TV. Se você já tentou transmitir a imagem do Switch para a TV com um cabo HDMI para USB-C, você percebeu que se ele não tiver uma fonte de alimentação, não vai funcionar. Então precisa ser um modelo tipo esse, que ele tenha HDMI de um lado, USB-C do outro, mas que ele tenha uma entrada USB-C para
colocar a fonte. E aí sim você consegue transmitir a imagem. Então, você conseguiria levar esse cabo, o Nintendo Switch e, não sei, mais um par de Joy-Cons. E aí você conseguiria jogar em outros lugares, claro, levando o carregador. Mas aí você pensa, tá, João, mas você não me disse que o Joy-Con só carrega no Switch ou então numa base de carregamento? Como é que eu vou carregar o segundo Joy-Con se eu não voltar com a base de carregamento? Foi aí que eu achei esse adaptador no AliExpress, que ele é um suporte para você jogar, né, com o controle preso. Não tem uma ergonomia muito grande, mas resolve o problema. Mas ele tem um USB-C, então você consegue conectar seus Joy-Cons nele, acabar tendo um controle mais firme do que você ficar com ele solto na sua mão, e mesmo assim você consegue carregar. Para quem tem o Switch, ele tem algo parecido com isso, só que ele é mais ergonômico, mas não tem o carregamento. Então você pode até levar os dois. Leva esse para poder manter seus Joy-Cons carregados e leva o outro para poder jogar com os Joy-Cons que você já tem carregados no Switch. Deixando essa parte mais portátil de lado, se a gente for jogar no Switch e quiser ter um melhor conforto, você tem algumas opções. Você pode comprar um Pro Controller ou então um 8-bit Duo desse, que esse é o modelo Ultimate, que tem Bluetooth para poder ir conectado no Switch. Ele já tem os controles próprios para Switch e funciona como se fosse um Pro Controller. No entanto, o custo dele acaba sendo um pouco elevado. Ele tem até uns botões extras aqui atrás. Para você jogar é muito bom, mas acaba tendo um custo mais elevado, como eu disse. Então, se você já tiver um controle de PlayStation 4, um controle de PlayStation 5 ou até de Xbox, você pode comprar um adaptador como esse, que ele vai converter o sinal, digamos assim. Ele vai conectado com seu controle Bluetooth e a USB vai conectado no Switch. Então, eu consigo conectar aqui o Switch com o adaptador e o adaptador no controle. E aí eu vou ter um controle mais ergonômico para poder jogar no Switch. Nesse caso, você precisa fazer uma configuração. Eu vou simular aqui como se o controle estivesse conectado para poder a gente ver como precisa estar configurado para funcionar. Vou pegar meu Switch, um adaptador de USB-C para USB-A para poder deixar o adaptador conectado. Ele pode ir conectado na dock como estava lá antes, mas aqui vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês o que tem que fazer nas configurações, porque na primeira vez que eu fui usar eu fiquei me batendo um pouco. Você tem que vir aqui nas configurações do console, depois você vai descendo até as configurações de controles e sensores, e você tem que vir aqui em conexão por cabo, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil, conexão por cabo do controle Pro. Tem que estar sim. Nativamente ele vem não. Então você coloca sim. Confirma essa opção e ele vai estar sim. Agora eu vou pegar meu DualShock 4. Vou colocar ele em modo de pareamento. Ele vai começar a piscar a luz aqui. E logo depois vai parar de piscar e a daqui também. E eles vão estar conectados. Pronto, agora eles estão conectados. Você pode perceber que agora quando eu mexo no controle do DualShock, ele mexe no Switch também. Então, isso aqui é uma forma de você ter um controle mais ergonômico no Nintendo Switch sem precisar comprar um Pro Controller. Um 8-bit Duo que, infelizmente, com as taxas, está saindo um pouco mais caro do que ele deveria ser. Então, você acaba tendo uma opção aqui para poder jogar com um conforto maior, numa dock, com um adaptador, sem ter perda nenhuma de funcionalidade do jogo. O outro acessório que eu acabei comprando durante esse meu ano com o Switch, mas que eu não recomendo muito. Eu comprei ele antes de comprar meu segundo par de Joy-Cons, que foi esse 8-bit Duo 02. Ele é muito legal para você jogar um emulador, para jogar um jogo mais antigo. Se você for jogar no celular, ele quebra muito galho, porque ele é muito pequenininho, então você consegue transportar de forma bem fácil. Mas comparado com o Switch, como a gente pode ver aqui, o Joy-Con ele é analógico. E o 8-bit Duo não tem analógico, então você tem que usar os direcionais como analógico. Isso atrapalha um pouco a jogabilidade. E tem algumas funções, por exemplo, ele não substitui um controle inteiro.
apesar de ele ter o direcional e ter os botões, ele não vai ter o ZR e ZL, como tem aqui no controle do Joy-Con. Então, você vai ter uma economia, porque ele é mais barato do que um Joy-Con, mas você vai ter algumas perdas. Por último, o último acessório que eu comprei foi o mais recente, devido a um incômodo que eu estava tendo ao jogar com o Switch, porque o Switch é um tabletzão e fino, não tem uma ergonomia muito grande. Você fica com a mão assim, depois de um tempo jogando, você acaba sentindo um incômodo. Tem alguns Joy-Cons que você compra pela internet que ele tem uma ergonomia. Você consegue substituir aqui. Só que eu não achava interessante porque eu ia deixar de ter o Joy-Con original. Eu iria ter que trocar minha case, porque ele não iria caber dentro da case que eu tenho hoje com esse Joy-Cons modificados. E foi aí que eu achei esse grip. É tipo uma capinha que tem uma ergonomia maior. Então eu consigo pegar meu Nintendo Switch, colocar nela, manter as funcionalidades do meu Switch, por exemplo, tirar o Joy-Con, ou então usar o stand dele, e já vou ter um suporte para pegar no controle que vai ficar melhor. Claro, se você trocar o Joy-Con por um mais robusto, que tem uma ergonomia melhor, até essa parte aqui da frente vai ficar melhor. Mas eu senti que isso já ajudou bastante. Só que você tem uma perda. Por exemplo, ele com a capa não cabe na dock, não entra. Ele entra um lado, mas o outro não entra. Então é melhor nem forçar. Quando eu comprei, o vendedor dizia que funcionava, acabou não funcionando. Para mim não fez tanta diferença assim, porque tirar da capa não é um trabalho tão grande assim. E aí entra a parte que eu falei, de onde essa capa meio bojudona, que no início do vídeo não fazia tanto sentido porque era só o Switch, ela acaba brilhando. Por quê? Eu consigo colocar meu Nintendo Switch mesmo com grip e fechar a capa sem problemas. Então eu consigo transportar meu Nintendo Switch mesmo com esse adaptador de uma forma segura. Então galera, é isso. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida podem perguntar e nos vemos na próxima.